Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos continuar com o estudo da nossa galáxia, da nossa galáxia, né? A Via Láctea. Na semana passada, eu falei sobre a forma da galáxia, as dimensões, a constituição dela, né? E hoje nós vamos falar sobre a física da Via Láctea, o que governa o seu comportamento, enfim, né? O que a gente sabe sobre isso. Já, como eu disse na aula passada, antecipando para poder estudar as outras galáxias, que é o que é o nosso objetivo nessa primeira parte aí, que é o estudo das galáxias, tá? Então, a primeira, digamos, constatação, do ponto de vista da física da nossa galáxia, é que ela gira. Ela tem um disco, né? A gente viu isso na aula passada. Ela tem um disco e esse disco gira. Agora, há várias maneiras de você girar um disco. Várias maneiras. Primeiro, tem a maneira de se girar um disco que a gente chama de rotação rígida, que seria um disco mesmo, né? Um disco de música e tal, que ele é um objeto todo rígido. Tá? Se você pegar um objeto rígido como esse e girar, ele vai girar todos os pontos dele, né? Então, se você girar dessa posição para cá, todos os pontos vão girar com a mesma velocidade angular. Ou seja, vão descrever, né, o mesmo ângulo num dado tempo. Então, se você der tempo suficiente, vão dar uma volta completa juntos. Vamos descrever o mesmo ângulo, 360 graus ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de curva de rotação rígida, tá? A gente vai transformar essa imagem, né? Essa imagem, digamos, da rotação em um gráfico, que é um gráfico de rotação da galáxia. Então, nós vamos fazer um gráfico da velocidade de rotação dos vários objetos da galáxia contra a distância ao centro. Esse gráfico é o gráfico que a gente pode medir também. Por isso que não adianta a gente olhar só do ponto de vista qualitativo, um disco rígido, gira todo junto, etc. Eu preciso transformar isso em algo mensurável, né? Porque a gente vai querer medir agora essa rotação da galáxia. Então, como é que nós vamos medir essa rotação da galáxia? Nós vamos pegar vários objetos, estrelas, poeira, aglomerados, o que for possível usar, tá? Nós vamos pegar esses objetos e vamos medir a velocidade de rotação deles. E vamos fazer um gráfico, então, da velocidade contra a distância que eles estão até o centro. Se a galáxia girar como um corpo rígido, como um todo, o gráfico vai ter essa cara, tá? Ele cresce linearmente. A equação, só para quem gosta de equações, né? A equação é a velocidade é proporcional à velocidade angular vezes a distância. Então a velocidade é linear com a distância, uma linha reta. A inclinação aqui é dada pela velocidade angular, tá? Essa rotação rígida. Um outro cenário possível para a nossa galáxia, tá? Seria a rotação kepleriana. Então, como é uma galáxia e está sendo regida pela força gravitacional, é de se esperar que ela possa ter uma rotação igual a que os planetas têm em torno do Sol. É uma rotação kepleriana, dada pela lei de Kepler. Nesse caso, teria um objeto supermassivo no centro da galáxia, tá? Um objeto supermassivo que controlaria a rotação do resto dos outros corpos da galáxia. É uma hipótese, né? Vamos testar essa hipótese. Como acontece no Sistema Solar, onde o Sol, né, representa 99% da massa do Sistema Solar e ele controla a velocidade de rotação de todas as estrelas, asteroides, qualquer coisa que esteja no Sistema Solar, a velocidade de rotação é controlada pela presença do Sol. Então poderia ser a mesma coisa na nossa galáxia, poderia estar acontecendo. Nesse segundo cenário de rotação kepleriana, então os objetos não vão rodar, né, não vão girar com a mesma velocidade angular, não vai ter um corpo rígido. Quem está aqui no centro vai girar muito mais rápido do que quem está lá longe. O gráfico de velocidade contra a distância vai ser bem diferente desse outro aqui. Ele vai ter distâncias grandes no centro e distâncias bem pequenininhas para fora da galáxia, tá? Não precisa ser nenhum cenário e nem outro. Tá? O importante é que é possível distinguir, né? Aqui estaria a equação, uma equação bem diferente, né? A constante de proporcionalidade seria a massa do objeto lá no centro da galáxia, vezes a constante da gravitação universal, e a velocidade, né, ela depende do inverso da raiz da distância. Então, tem um comportamento muito diferente, um caso do outro.
Agora, o que nós precisamos fazer é observar. Então, pegar várias estrelas, nebulosas, como eu disse, aglomerados, não importa, pegar objetos em que eu possa medir a velocidade do objeto em função da distância, tá? E aí entram as dificuldades observacionais, que a gente precisa ter em conta para entender os resultados. As dificuldades observacionais. Primeiro, medir a velocidade de rotação. É muito difícil medir a velocidade de rotação. Por quê? Porque quando eu for medir a velocidade de rotação, digamos, desse objeto B, eu vou estar olhando direto para ele. Então você pode imaginar que ao olhar direto para o objeto B, eu vou ver duas componentes de velocidade, tá? Vou ver duas componentes de velocidade. Então, estou eu aqui, né, o meu olho aqui, observando, né, um objeto, que eu vou botar aqui como uma bolinha, pode ser estrela, o que quer que seja, tá? Então eu estou observando. Quando eu olho esse objeto, eu vejo uma componente de velocidade aqui, digamos, radial, ou seja, esse objeto está, nesse caso, se afastando de mim, velocidade na direção da linha que nos une aqui, tá? Velocidade radial. E aqui uma outra componente de velocidade, que eu vou chamar de velocidade perpendicular. Perpendicular. A velocidade de rotação não é nenhuma nem outra, porque eu não estou no centro da galáxia. Lembrem que a gente viu na aula passada, né, que nós não estamos no centro da galáxia, o Sol está fora, tá? Então a velocidade de rotação não é nenhuma e não é nem outra. A velocidade de rotação, na verdade, seria uma outra componente aqui, tá? Da galáxia. Seria um vetor velocidade aqui. Seria o verde. E eu estou medindo o preto. Então eu vou precisar transformar de um sistema para o outro. Essa é a primeira dificuldade. Por quê? Porque eu não conheço direito essas distâncias. Eu conheço aproximadamente. Eu preciso mapear toda a galáxia para conhecer isso. E é um trabalho, né? A gente, em ciência, aquela história, a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Porque eu tenho que, ao mesmo tempo que eu preciso mapear toda a galáxia para poder entender a rotação, eu preciso entender a rotação para poder ver se o meu mapeamento está fazendo sentido. Uma coisa ajuda a outra. Então, os dados vão sendo refinados, a gente vai trabalhando tudo junto, tá? Literalmente trocando o pneu do carro enquanto ele está andando. Essa é só a primeira das dificuldades. A outra grande dificuldade é que eu não tenho uma medida direta da componente perpendicular aqui da linha divisada. Eu tenho uma boa medida da velocidade radial, porque ela pode ser medida através de efeito Doppler. Mas não tem um efeito observacional fácil onde eu possa medir a velocidade perpendicular, tá? Então essa componente aqui é uma componente em que eu tenho uma grande incerteza, tá? Se não, em muitos casos, eu simplesmente desconheço essa componente. Eu só conheço essa. E a outra dificuldade grande que eu não posso desprezar é medir a distância aqui. Tá? É bem difícil medir a distância dependendo do objeto que eu escolho. Dependendo do objeto que eu escolho, eu não consigo medir essa distância direito, com precisão, para poder fazer um mapa e fazer um gráfico depois disso daqui. Tá? Então as dificuldades observacionais são muito grandes nesse tipo de tarefa. Mas não é por isso que vamos deixar de fazer, né? Não é por isso que vamos deixar de fazer. Qualitativamente, eu já vou mostrar um gráfico da medida para vocês, mas antes de mostrar aquele gráfico, que é uma confusão só, eu vou mostrar esse aqui mais bonitinho. Qualitativamente, a gente hoje sabe que a nossa galáxia não gira, então, nem de uma forma e nem de outra. Qual é a maneira que a galáxia gira? Se a gente faz o gráfico da velocidade contra a distância, a nossa galáxia tem, no começo dela, nas partes centrais da galáxia, nos primeiros kiloparsecs da galáxia, eu tenho uma componente de rotação que é igual à de corpo rígido. Então, de corpo rígido, a velocidade aumenta com o raio, como se fosse tudo girando junto. A partir de um certo momento, a curva de rotação parece que começa a seguir uma curva kepleriana, tá? Essa azul, que cai com o inverso da raiz quadrada do raio, a partir de um certo momento. No entanto, depois de uma certa distância, a galáxia para de girar como uma curva kepleriana e ela simplesmente gira uma curva plana. A velocidade é constante, não depende do raio. Para qualquer distância, a velocidade é a mesma. Qualquer distância, a velocidade é a mesma.
Então, fisicamente, nós poderíamos, talvez, fazer uma interpretação que fosse a seguinte. No começo, né, aqui é bem no comecinho da galáxia, é como se ela girasse toda junta. Então a força gravitacional, a região no começo da galáxia seria a região interna ao bojo, né, aquela parte central, ela está toda ligada gravitacionalmente, ela como se girasse junta, tá? Para imaginar grosseiramente isso. Depois ela tenderia a fazer um movimento kepleriano, mas na verdade ela nem faz, tá? Na verdade ela faz uma transição, que se você olhar direito aqui, é praticamente da velocidade de corpo, da rotação de corpo rígido para velocidade constante. O que significa fisicamente velocidade de rotação constante? Bom, quem tá controlando a rotação, inegavelmente vai ser a gravidade. Não tem outra força que atue em larga escala que possa fazer isso. Não tem força elétrica, magnética ou outra força que possa fazer isso. Tá descartado isso. Então, quem controla é a gravidade. Se quem controla é a gravidade, a gente pode voltar aqui para essa equação kepleriana e olhar, né, quem que entra na equação. Vou escrever aqui. É a velocidade, ela vai ser a massa vezes a gravidade dividido pelo raio. Eu falei que essa massa seria a massa do objeto central, que estaria lá no centro da galáxia governando tudo. Mas não é bem verdade isso que eu contei para vocês. A verdade mesmo é que se você pega a galáxia, tá aqui, e você quer considerar a velocidade de rotação desse ponto aqui, kepleriano, né? A massa não precisa estar aqui no centro. A massa pode estar distribuída dentro dessa região aqui, tá? Então a massa está dentro dessa regiãozinha, desse raio aqui. Então M não é a massa no centro necessariamente, mas pode ser qualquer massa, né? Um total de massa distribuído aqui dentro dessa região, tá? Então, se a velocidade é constante, tá? A gente pode propor um modelo para a galáxia em que a massa da galáxia, tá? Ela cresce com o raio, proporcional ao raio, tá? De alguma maneira a massa cresce com o raio. Então, quanto mais distante eu vou ficando, mais massa eu tenho. E o crescimento, né? A função da massa é proporcional aqui ao raio, tá? Proporcional ao raio. Então a massa vai aumentando com o raio. Então parece que dá para explicar a rotação da galáxia entendendo o modelo de galáxia, né? Ou seja, o que é o modelo de galáxia da Via Láctea? Eu tenho um disco, eu tenho estrela em todo esse disco. Eu estou dizendo para vocês que se eu distribuir massa não só no centro, mas ao longo de toda a galáxia, em princípio parece razoável esperar que a velocidade seja constante, a velocidade de rotação. Ou seja, eu vou cada vez dando mais massa e vou mantendo a velocidade constante. Tá? E eu, como é um disco, eu tenho estrela em todo ele, bom, então fechou, né? Eu tenho a massa certinha para manter a velocidade constante. Bom, isso já é um primeiro problema, tá? Qualquer coisa em física que você diga, eu tenho a massa certinha para manter a velocidade constante, eu tenho a força certinha para manter isso daqui desse jeito, esse negócio de valor certinho deixa os físicos muito incomodados, tá? Porque a natureza não é para ter valores certinhos, é para ter uma lei física geral que explique o comportamento da natureza. Esse negócio de valor certinho parece um valor ajustado, tá? Para fechar aquele resultado observacional. Então a gente fica com o pé atrás. Opa, não existe esse negócio de valores ajustados para fechar um resultado observacional. Deve ter uma lei física mais geral, mais ampla que explique isso que eu estou vendo, tá? Então é de se estranhar que isso aqui feche tão certinho, que eu tenha a quantidade exata de matéria para a curva de rotação da galáxia ser exatamente desse jeito. E de fato, eu não tenho a quantidade de massa certinha para fechar a conta. Esse é o gráfico observacional, tá? São dados aqui de 2012, esse é um artigo publicado em 2012, tá? Vamos devagar aqui porque parece uma loucura isso aqui, um rabisco, né? Desenho de pré-escola, né?
O que a gente tem aqui? Velocidade de rotação de vários objetos, tá, da galáxia, vários objetos da galáxia, em quilômetros por segundo, contra a distância. Tá? Então, primeiro, giram rápido, né? Estou falando de 300 quilômetros por segundo. Então, um objeto ali, né, na periferia da nossa galáxia, ele tá tendo uma rotação, né, em que ele percorre 300 quilômetros a cada segundo. É rápido, né? 300 quilômetros por segundo. Contra a distância está em quiloparsecs. Aqui, ó, mais ou menos 30 quiloparsecs é onde mais ou menos acaba o disco da galáxia, né, hoje, que a gente entende, né, que a nossa galáxia, né, vai acabar o disco por ali, tá? Mas, na verdade, antes. A nossa galáxia tem um diâmetro de 100 mil anos-luz, né? Então, um disco de 50 mil anos-luz vai acabar um pouquinho antes disso aqui, tá? Então, nós temos vários dados. Esses pontinhos pretos são dados observacionais de várias fontes observacionais que esse autor coletou, tá? Então, são vários artigos, vários autores, tá? Ele coletou esses dados observacionais, os pontinhos pretos. Então, você vê a dificuldade de fazer isso daqui, tá? Olha a bagunça que são esses pontinhos, o espalhamento que tem aqui. Não é tudo certinho, tá? Para poder entender um pouco melhor, o sujeito fez o quê? Ele traçou uma linha amarela aqui, que é a média desses pontinhos pretos. Então vamos pensar assim, a linha amarela são os dados observacionais. A gente podia tirar toda a parte pretinha ali, deixar só a linha amarela, representa os dados observacionais. E as outras linhas? Bom, eu disse que a galáxia é basicamente um disco. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse disco da nossa galáxia, observar quanto tem de estrela em cada posição, né? Fazer aquele mapeamento da galáxia que eu mostrei na aula passada, e vamos colocar essas estrelas em cima desse disco e tentar ver se fecha essa equação. Isso seria esse disco aqui, ó. Essa aqui seria a curva de rotação da galáxia se eu considerasse só o disco, ó. Só o disco eu teria essa curva, que não explica os dados observacionais. Tá? Então, se eu pegar e dizer, olha, as estrelas estão assim, assim, né? Observo e coloco ali, não fecha. Tá, mas a galáxia não é só disco. A galáxia tem mais coisas. A galáxia tem um bojo importante, né? A galáxia tem um bojo importante, que é uma massa central importante, que vai ter um papel nessa rotação. Vamos colocar o bojo. O bojo seria a linha pontilhada bem fininha. Então ele vai dar uma curva bem kepleriana, né? Porque ele está só no centro, né? Então vai dar uma curva bem kepleriana ao bojo. Eu somo o bojo com o disco e não dá a linha amarela. Falta alguma coisa para dar a linha amarela ainda, tá? Alguma coisa que a gente não conhece. Você botar o halo ou qualquer outra coisa que você conheça da galáxia, nada dá a linha amarela. Então a gente coloca alguma coisa desconhecida, que aqui, né, tá com o nome aqui, ó, um halo, né, que seria um objeto, né, um halo que envolve toda a galáxia. Um halo que tá NFW são as iniciais de 3 astrofísicos que propuseram esse ajuste, tá? 3 astrofísicos que propuseram isso no artigo. Então o halo deles é essa componente aqui, olha, é uma componente pontilhada, tá? E vai dando a componente de velocidade que vai faltar para fechar. Então a linha vermelha é o ajuste total aqui das 3 componentes, tá? Das 3 componentes: disco, bojo e halo de matéria desconhecida. Isso que a gente observa na Via Láctea. A matéria desconhecida seria a matéria escura? Essa matéria desconhecida é a matéria escura, exatamente, tá? E esse comportamento se estende, e agora é mais curioso, para muito além da Via Láctea. Para muito além. Em 2014, aquele mesmo sujeito que publicou aqueles dados que eu mostrei agora, né? Em 2014 ele publicou um estudo mais detalhado do trabalho dele, em que ele foi muito além. Lá a gente estava mais ou menos até 30 quiloparsecs, tá? Aqui ele foi até 160 quiloparsecs. Então ele foi muito além do que a gente considera o tamanho do disco da galáxia. Pegando vários outros objetos, aí ele cita os artigos, as pessoas que ele usou, informações, tá? E ele viu que a curva de velocidade continua não caindo com a velocidade que deveria cair. Então esse halo de matéria escura, ele preenche não só a região do disco da galáxia, mas ele vai muito além, tá? Ele vai pelo menos mais uma dezena de vezes além, tá? Mais uma dezena de vezes além. Então é um halo bem grande. Se você for calcular a massa total
que é necessária para esse halo, né? Então aqui estaria a nossa galáxia, e esse halo dessa substância que a gente vai chamar de matéria escura, se você for calcular a massa dele, tá? Ele tem uma massa que é mais ou menos 95% da massa total da galáxia. Só 5% da galáxia seria disco e bojo. 95% de massa seria essa componente escura. Isso aqui é um resultado e aí a gente chama de matéria escura isso, tá? Matéria escura porque é uma matéria, porque interage gravitacionalmente, mas é escura, porque eu não estou vendo. Não é algo que eu possa ver e calcular a velocidade e tal. É algo que eu sei que está lá porque interage gravitacionalmente, mas eu não vejo de maneira nenhuma. Esse tipo de resultado aqui é o resultado que ninguém acredita rápido, tá? Ninguém acredita rápido nisso daqui. Não é algo que um teórico procuraria. Por mais que os teóricos gostem de modelos malucos, umas coisas bem estranhas, tá? Esse tipo de coisa também não é nada que um teórico teria a capacidade de propor, assim, né? Impunemente, né? Ou seja, 5% da massa da galáxia é matéria normal, e 95% é matéria escura que eu não sei o que é. Bom, ninguém vai dar mínima para ele, tá? Só uma coisa observacional, só um dado observacional para as pessoas poderem parar e respirar. Opa, tem uma coisa muito errada aqui. Tem uma coisa muito errada quando eu digo que 5% da massa da galáxia é visível e 95% não é visível, tá? Tem uma coisa muito estranha acontecendo. A matéria escura, ela foi observada pela primeira vez por esse sujeito aqui, o Fritz Zwick, em 1933, tá? Tem uns relatos de observações que poderiam ter indicado a matéria escura antes, mas assim, publicado mesmo, identificado esse fenômeno certinho, foi o Zwick quem fez essa primeira vez, em 33. Faz mais ou menos quase 100 anos isso, né? Nós estamos em 2017, tá? Quase 100 anos. Então estamos falando mais de 70 anos atrás. 70 anos atrás. E até hoje a gente não tem, para ser bem honesto, tem a menor ideia do que é. Tem a menor ideia. Mas ele não observou na galáxia, tá? Ele não observou na Via Láctea. Ele observou em aglomerados de galáxias, que a gente vai falar mais tarde. São várias galáxias, umas orbitando as outras, tá? Ele observou nelas porque é muito difícil fazer essa medida na nossa galáxia. Era mais fácil fazer a medida nesses aglomerados. Ele estava medindo outra coisa lá e descobriu esse efeito. O aglomerado de galáxia tem uma massa maior do que o que eu meço. Mas como era um aglomerado de galáxias, que é um objeto muito distante, estava sujeito a um monte de erros observacionais, inclusive a massa inferida a partir da luminosidade da galáxia é um valor difícil de se obter. Eu vou mostrar para vocês mais para frente no curso como é que se obtém esse valor. Mas era uma descoberta cercada de dúvidas, tá? Desde o começo até o fim. Então, dúvidas. Esse trabalho ficou conhecido, várias pessoas continuaram tentando trabalhar nisso e tal, mas, para ser sincero, ninguém dava muito crédito para esse negócio. Por incrível que pareça, foi só na década de 70 que se conseguiu medir pela primeira vez e as pessoas deram crédito para valer o do efeito da matéria escura, que foi uma astrônoma que inclusive faleceu no ano passado, no Natal do ano passado, a Vera Rubin, uma americana. Ela observou a curva de rotação de várias galáxias, tá? E aí os resultados dela não dava para digamos, negar, né? Então estava ali a matéria escura, na década de 70, porque antes não dava para fazer essas observações direitinho e ter essa certeza, tá? Eu não vou me estender mais sobre matéria escura agora, eu vou deixar para falar mais da matéria escura quando a gente chegar em cosmologia. Nós vamos ver cosmologia observacional, então eu vou falar bastante das observações que dão suporte para os modelos cosmológicos hoje. Aí quando a gente chegar lá na parte de cosmologia, eu vou falar bastante sobre matéria escura, a energia escura também, que é outra componente, e outra componente ainda hoje que se chama fluxo escuro, que é outra coisa ainda, tá? Então eu vou falar dessas escuridões aí
que são dúvidas. Tudo que a gente não sabe, tá? O pessoal tá botando uns nomes assim, tá? Então lá na parte de cosmologia eu vou voltar a falar da matéria escura. Por enquanto, só vou deixar aqui essa indicação da Via Láctea e algumas observações importantes que vão ser úteis para a gente entender o comportamento da galáxia. Primeiro, que a distribuição parece que é uniforme. Se eu faço esse estudo da velocidade, não vejo uma concentração maior de matéria escura numa região do que em outras, tá? Parece que é uniforme, ela é distribuída uniformemente. Depois, essa matéria se distribui por um halo bem extenso, como aquele artigo mostra ali, 160 kiloparsecs da galáxia ainda tem efeito da matéria escura. E ela só interage via gravidade. Então, seja o que for essa matéria escura, ela não tem carga elétrica, ela é neutra eletricamente. Porque qualquer partícula ou elemento, qualquer coisa que tenha carga elétrica, vai ter emissão de luz. Fótons, tá? Porque o fóton é o portador da força eletromagnética. Então, se eu tenho carga elétrica, em algum momento eu vou ter efeito de luz. Então, tem que ser uma partícula neutra, completamente neutra, tá? Como o neutrino, tem que ser fundamentalmente neutra. Não pode ser um nêutron, por exemplo, porque o nêutron é composto de quarks, e quarks tem carga. Então, o nêutron, ele emitiria luz em algumas circunstâncias, teria emissão, tá? Teria que ser um neutrino ou algo semelhante. Mas quando a gente falar de matéria escura, daí eu vou explorar mais as possíveis fontes de matéria escura, tá? Agora, outro assunto, saindo desse linho da matéria escura que chama a atenção, mas um assunto de suma importância para nós é o que nós chamamos de populações estelares da galáxia. A nossa galáxia não é constituída de uma população só de estrelas, tá? Tem várias componentes de estrelas. Pensando em termos de um país, né? É como se fosse o Brasil, a nossa galáxia. Tem várias etnias, tá? Vários grupos étnicos bem diferentes. Não é um país pequenininho com um grupo étnico só. Nossa galáxia tem grupos diferentes de estrelas. Quem primeiro descobriu isso foi esse astrônomo Walter Baade, na década de 30. Então vocês podem ver que 30 é um número meio mágico para a parte de galáxias. E é mesmo. Tá? Também foi na década de 30 que o Hubble descobriu a expansão do universo, observando velocidade de recessão de galáxias, e várias outras descobertas fundamentais da área de galáxias foram feitas na década de 30, por causa dos telescópios. Na década de 30, a gente teve os primeiros grandes telescópios capazes de obter informações importantes e relevantes em galáxia. Tá? Então, quem estava vivendo nessa época, na década de 30, se queria fazer alguma coisa significativa, ou tinha que estudar a galáxia ou tinha que estudar a estrutura de estrelas. Não tinha muito escapatória. Então o Walter Baade estava observando a galáxia de Andrômeda, que aqui no contraste quase não aparece, mas é uma galáxia espiral muito semelhante à nossa. Tem um disco e várias estrelas. E tem estrelas, né? Ele observando essas estrelas, ele viu que tinha estrelas, as estrelas eram diferentes. Tinha um grupo de estrelas azuis, que não deve dar para ver direito aqui, e um grupo de estrelas avermelhadas, tá? Então ele percebeu que havia duas populações de estrelas em Andrômeda, que é uma galáxia, como eu disse, semelhante à nossa. Estrelas do tipo azuis, O e B, bem quentes, e portanto também estrelas que não vivem muito tempo, então necessariamente teriam que ser jovens, né? Porque estrelas do tipo O e B vivem alguns milhões de anos, tá? Então não podem ser velhas da idade da galáxia, bilhões de anos. Não dá. Ela tem que ter se formado bem depois da galáxia. E um outro grupo de estrelas vermelhas no halo da galáxia, o Walter Baade identificou. Tá? E essas estrelas vermelhas podem ser mais velhas, porque as estrelas vermelhas são estrelas de baixa massa, que vivem muitos bilhões de anos e poderiam ter se formado junto com Andrômeda. As estrelas jovens do disco não poderiam ter se formado com Andrômeda, porque Andrômeda tem bilhões de anos e elas não teriam bilhões de anos, não dá. Depois ele identificou a mesma coisa na Via Láctea, tá? Na Via Láctea, ele percebeu a mesma coisa na Via Láctea. E ele percebeu que essas populações de estrelas, essas duas populações, diferiam em 3 características principais. A primeira, a idade, que eu já falei para vocês, né? Teria que diferir pela idade,
pela questão do tempo aqui, da existência da galáxia e das estrelas. Depois, a metalicidade, ou o que a gente chama de composição química também das estrelas. Então, elas não tinham a mesma quantidade de elementos químicos pesados. Isso é uma medida mais detalhada, tem que medir quanto de ferro que tem, quanto de oxigênio. Enfim, tem que pegar várias estrelas, pegar o espectro da estrela, identificar quanto de ferro tem, quanto de oxigênio e outros elementos. Tá? E a localização. A localização porque um grupo está no disco e outro grupo está no halo. Tá? Hoje a gente pode resumir, e isso valia para a Via Láctea, depois se percebeu que valia para a Via Láctea também. Então eu posso dizer que nas galáxias espirais, Via Láctea, Andrômeda e todas as outras, nas galáxias espirais eu tenho duas populações de estrela. Ele não foi muito criativo no nome, ele chamou população 1 e população 2, tá? A população 1 são estrelas jovens e a população 2 as velhas. Metalicidade. As jovens têm média e alta metalicidade, muitos elementos químicos pesados. População 2, baixa metalicidade, praticamente só hidrogênio e hélio, tá? Localização, a população jovem está no disco, a mais velha no halo e também no bojo, tá? Observações da dinâmica. A população jovem que está no disco, ela é uma população que está girando no mesmo sentido do disco. Mesmo sentido, rotações bem comportadas, digamos assim. A população velha está livre, digamos assim, já rompeu com todas as normas e as regras. São aglomerados globulares, estrelas que estão girando em vários tipos de órbita na galáxia, tá? Não estão presas ao disco. Dá para fazer uma figura disso daí, tá? Seria mais ou menos esse panorama aqui. Eu tenho um disco com estrelas azuis jovens, com muito metal girando aqui, e eu tenho um halo e um bojo com estrelas velhas, vermelhas, pouca metalicidade, girando em órbitas bem diferentes. Ele está perguntando se é por causa da massa dessas estrelas que são menos massivas e a gravidade permite que elas girem mais livremente. Não é isso. Na verdade, a explicação para isso daqui é a formação das estrelas. As estrelas mais velhas do halo e do bojo, tá? As estrelas do halo e do bojo são estrelas mais velhas, que se formaram junto com a galáxia. Então elas tiveram tempo, né, de ter muitas órbitas e acabar bagunçando a órbita e tendo órbitas bem estranhas, tá? Digamos assim. A evidência de que elas são estrelas mais velhas é pela baixa metalicidade delas e pela idade também. Você pode, né, estimar a idade a partir delas nos aglomerados. Então elas são estrelas que se formaram junto com a galáxia. As estrelas, quando se formaram junto com a galáxia, havia estrelas muito massivas, azuis também, que se formaram. Só que essas estrelas vivem pouco tempo, então elas morreram e enriqueceram o meio interestelar com elementos químicos mais pesados. Vários elementos químicos mais pesados. Então tinha várias nebulosas que foram enriquecidas com elementos químicos mais pesados, tá? E depois, essas nebulosas estão principalmente contidas aqui no disco. Vão surgindo estrelas no disco. Então o disco é a região da galáxia onde nascem as estrelas. É como se fosse o berçário da galáxia, o disco, tá? Então a visão que a gente tem das galáxias espirais hoje é: o disco forma as estrelas, tá? Forma as estrelas, por isso eu vejo muitas estrelas jovens aqui, de tipo O e B no disco, e com alta metalicidade. E as estrelas mais velhas que se formaram junto com a galáxia estão no bojo e no halo. Tá? Então o disco é uma região de formação estelar das galáxias espirais. Esse aqui é um trabalho em que o autor observou várias estrelas da Via Láctea, várias estrelas, e fez um gráfico da quantidade de ferro, na verdade o logaritmo, né, da razão de ferro para hidrogênio, contra a idade das estrelas. Então ele observou as estrelas, um monte de estrelas, mediu quantidade de ferro e idade da estrela, tá? E fez um gráfico. Nesse gráfico você percebe claramente as duas componentes. Uma componente mais jovem, com metalicidade baixa, tá? E uma estrela, aqui está a idade, tá? Ferro contra a idade.
Então, uma componente mais jovem aqui, né, com metalicidade baixa, e uma componente mais velha com metalicidade... Desculpa, jovem com metalicidade alta e mais velha com metalicidade baixa, tá? Então, você vê aqui, olha, quanto mais negativo menor é a razão de ferro para hidrogênio, que aqui é o logaritmo ainda, tá? Então, menor é a razão. Então, são estrelas bem velhas, tem pouca metalicidade, bem velhas, mais de 10 bilhões de anos. E estrelas jovens têm alta metalicidade, tá? A componente do disco aqui, componente do halo. Então a gente percebe claramente essa existência aqui de duas populações na galáxia, pelo menos, tá? De estrelas. Não são só duas populações, na realidade você pode separar em mais componentes, é o que ele está fazendo aqui, mas basicamente há esses dois comportamentos na galáxia, que são bastante importantes para a gente entender depois as galáxias espirais, porque isso ali se repete em todas as galáxias espirais, tá? São galáxias que têm disco e no disco estão sendo formadas estrelas, estão nascendo lá no disco, tá? Que vão ser com galáxias diferentes das outras galáxias que a gente vai ver. O principal outro grupo é galáxias elípticas, que tem um comportamento bem diferente desse aí, tá? Então a gente está falando da formação de estrelas, do nascimento de estrelas, aonde que elas nascem e quais evidências observacionais eu posso ter, tá? A gente pode calcular quantas estrelas nascem na nossa galáxia, a gente pode medir isso aí. Quantas estrelas estão nascendo hoje na nossa galáxia, ou quantas nasceram no passado, e assim por diante, tá? A gente pode, para fazer essa medida, começar com uma outra medida muito importante de astrofísica estelar, que é a chamada função inicial de massa. Nós já vimos um pouquinho isso quando eu falei de como as estrelas nascem. A função inicial de massa me diz com que massa uma estrela tipicamente vai nascer, tá? Então esse gráfico aqui tem o número de estrelas criadas na nossa galáxia, né? Numa certa região lá da nossa galáxia, em função da massa. Então, formam-se principalmente estrelas de baixa massa, 10 a menos 2 vezes a massa solar, 1/100º da massa do Sol. Tá? E quanto maior a massa, até 100 vezes a massa do Sol, menor a quantidade de estrelas que se forma. Tá? O número cai aqui por bilhões de vezes. Então, esse gráfico aqui, ele dá, né, aquela distribuição que a gente já tinha visto. Que quando vai formar, se você tem uma nuvem de gás para formar estrelas, vão se formar principalmente um monte de estrelas pouco massivas. E algumas poucas estrelas massivas e um meio disso daí, tá? Então é isso que esse gráfico está dizendo. Eu posso pegar esse gráfico que a gente conhece da astrofísica estelar para tentar calcular o que importa para a gente, que é a chamada taxa de formação estelar. Então eu sei a distribuição de massa com que as estrelas nascem. Tá? Ó, nascem 10 milhões de vezes mais estrelas de massa tanto do que outro valor. Tá bom, eu sei esse valor. Agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar e olhar para toda a Via Láctea e medir a massa de todas as estrelas que eu puder e tentar ver qual é a população atual de estrelas na Via Láctea. Então eu saio olhando para todas as estrelas da Via Láctea e tento identificar qual é a proporção de massas, entre outros números também, mas das estrelas da Via Láctea. Para poder fazer esse tipo de medida direitinho, eu não posso olhar só em um comprimento de onda. Eu vou ter que olhar em vários comprimentos de onda, porque as estrelas pouco massivas vão emitir muito no infravermelho, as muito massivas emitem muito no ultravioleta, as pouco massivas muito no infravermelho. Então a gente vai observar em vários comprimentos de onda. Aqui a gente tem telescópios observando, né, são nomes de alguns telescópios espaciais, observando em vários comprimentos de onda, tá? Cobrindo todo o espectro. Eu vou pegar toda essa informação e vou comparar com o modelo, onde eu vou entrar essa distribuição de massa, inicial de massa, qual é as massas com que as estrelas nascem. Eu vou entrar também a distribuição espacial dessas estrelas que eu estou observando, porque vão se formar principalmente estrelas no disco, no halo vão se formar poucas, então tem que entrar esse modelo espacial. Vou considerar a poeira, né, porque a poeira vai avermelhar a luz das estrelas, então tem um efeito em tudo isso que eu estou medindo. E vou propor uma taxa de formação estelar. Eu vou propor uma taxa de formação estelar. E vou ver se isso vai bater com o que eu estou observando.
Então eu vou mexendo esses parâmetros, são um monte de parâmetros, um monte de observações que eu preciso fazer, vou mexendo nos parâmetros, melhorando as observações, tá? Até eu descobrir mais ou menos quantas estrelas se formam na galáxia, por região da galáxia, por massa de estrela, etc. Um número típico, para ficar na cabeça, tá? É mais ou menos isso daqui, olha, 0,68 a 1,45 massas solares por ano se converte em estrela na galáxia. Então você pode pensar que mais ou menos por ano nasce um Sol na Via Láctea. Um Sol por ano na nossa galáxia, hoje se forma, tá? Parece muito pouco, né? Parece muito pouco, uma estrela por ano. Porque a nossa galáxia tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, bilhões. Então, você está se formando uma por ano, né? É que você tem que considerar, primeiro, que a galáxia tem uma idade estimada, depois a gente vai falar sobre essas estimativas de idade para a galáxia, de 13, 14 bilhões de anos. Mais ou menos quase a idade do universo a nossa galáxia tem, tá? Então, tem 13, 14 bilhões de anos para formar suas estrelas. Teve, né? Isso daria, né, nessa taxa constante, umas 13, 15 bilhões de estrelas, muito pouco. Então, necessariamente, a nossa galáxia precisou formar mais estrelas. No passado, houve uma taxa de formação estelar mais alta. Mas não é só isso, né? 200 a 400 bilhões de estrelas que eu estou falando são de todas as massas. E a gente viu que estrelas com a massa do Sol não são a maioria das estrelas. A maioria são estrelas pouco massivas. Então, se forma, né? Aqui, né, 10, 20 estrelas com uma massa bem pequenininha, tá? Décimos a massa do Sol, menos, e se forma talvez uma estrela com a massa do Sol, e muito menos aí, com frequente, uma estrela massiva, tá? A gente pode fazer esse exercício que eu estava falando para vocês, de pensar como é que foi no passado. Porque se eu conheço os aglomerados estelares, como a gente viu, né, os aglomerados globulares e abertos, mas principalmente os globulares, eu consigo saber bem certinho a idade das estrelas na galáxia. Então, estudando os aglomerados da Via Láctea, eu tenho um bom modelo sobre a física das estrelas e a idade dessas estrelas. Então, nesse estudo que eu estava falando, de observar vários comprimentos de onda, saber com que massa as estrelas nascem e tal, eu incluo nesse estudo a idade das estrelas. Então eu digo, olha, na época tal nasceram tantas estrelas, hoje nascem outro número de estrelas, tá? Dá para fazer esse estudo e a gente tem um gráfico como esse daqui, que é desse artigo aqui, 2013, em que os autores colocam a taxa de formação estelar, então massa, em função da massa solar por ano, tá? Quantas massas solares por ano são formadas em estrelas, né? Em função da idade da galáxia olhando para o passado. Então 0 seria hoje. 0 seria hoje. E 14 seria 14 bilhões de anos atrás, quando a galáxia foi formada, tá? E aqui os números estão em massas solares por ano. Então vai de 5, 10... até 20 massas solares por ano. Então vamos ver o que a gente tem. Bom, os dados são bastante imprecisos, né? Tem umas barras de erro enormes, que seria essa região vermelha, mais clarinha, em volta do valor aqui. Mas a gente percebe que no passado houve uma formação estelar muito mais intensa do que hoje. Muito mais intensa. Aqui, olha, 10 a 15 massas solares por ano. Então, 10 a 15 vezes maior do que é hoje, tá? Isso foi caindo com o tempo. Tem uma coisa muito curiosa aqui, que é esse buraco, que ninguém soube explicar direito ainda, tá? Parece que por um período, em torno de 7 a 9, 10 bilhões de anos atrás aqui, tá? Não formou estrelas na galáxia. Parece que a nossa galáxia parou de formar estrelas por um período. Ninguém sabe se isso é problema observacional, se esse buraco ali não existe, né? Se algum erro, alguma outra coisa observacional está colocando esse buraco ali, ou se houve realmente alguma coisa física, uma colisão com outra galáxia, não sei. Falta de interação, depois a gente vai ver o que leva à formação de estrelas na galáxia mais para frente, tá? Nós vamos estudar muito sobre galáxias. Então isso daqui ainda está em aberto. Eu posso pegar esse gráfico e sabendo quanta massa é convertida por ano em estrela e fazer o gráfico
seria o gráfico da massa total da nossa galáxia. Então eu vou somando toda a massa das estrelas que foram formadas aqui, tá? E vou ter a massa total da nossa galáxia aqui, tá? Que seria mais ou menos esse gráfico que fecha com os valores observados hoje, né? E pensando na curva de rotação e tal, né? Fecha com os valores observados sem a componente da matéria escura, evidente, né? Então eu tenho esse gráfico aqui da massa total da galáxia. Então a galáxia foi crescendo em massa, né? Massa estelar, até ficar com a massa de hoje, tá? Da nossa galáxia. Esses resultados aqui são, digamos assim, o que há de melhor em astrofísica da galáxia hoje, porque envolve um conhecimento enorme que foi sendo adquirido ao longo de muitas décadas, tá? Várias coisas vão sendo colocadas juntas aí para poder chegar nessa receita. Então, assim, a ciência é um caminhar, né? Você vai caminhando rumo ao desconhecido e vai lançando, né, pedras, né? Vai pavimentando o caminho. Eventualmente, aqui tem um monte de buracos e hipóteses que não estão valendo. Um monte de buracos e hipóteses que não estão valendo. Mas a gente está formando um quadro, isso é importante entender, tá? A gente forma um quadro que no geral fecha, que no geral batem as coisas. As pessoas têm muita facilidade para contestar uma descoberta física, uma descoberta da ciência e dizer, olha, a Terra é plana. A Terra não é esférica, a Terra é plana, porque se a Terra fosse esférica, quando eu estivesse voando daqui para São Paulo, eu ia ver, né, o horizonte e tal. Então as pessoas têm muita facilidade para descartar, de repente uma centena ou mais de anos de ciência, onde todas as coisas estão fechando, tá? Para eu chegar numa informação dessa daqui, eu tenho que comparar com N resultados, tá? N resultados e modelos, não é algo simples. Agora, para a gente entender bem o que está acontecendo em termos de formação estelar e evolução da galáxia como um todo, eu preciso entender a galáxia não só como composta de estrelas. Eu já falei para vocês nas outras aulas, na aula passada, das várias componentes da galáxia. Uma das componentes mais importantes da galáxia é o que está entre as estrelas, que a gente chama de meio interestelar. Tá? As estrelas são muito importantes, mas eu não posso dizer que são a única componente relevante na galáxia. O meio interestelar é muito importante. Ele é composto de tudo, basicamente, tá? Desde gás neutro, gás muito aquecido, poeira, nuvens moleculares, tem de tudo ali, tá? E tudo isso tem um papel importante. Esse é um gráfico que eu já mostrei na última aula para vocês, que é o gráfico das regiões H2 da nossa galáxia. Então, regiões de, você pode pensar, hidrogênio quente. Hidrogênio quente, tá? Desculpa, esse é o hidrogênio 1, H1, hidrogênio frio, tá? Então, é gás neutro, tá? Gás neutro. Esse gás, ele está basicamente concentrado no disco. O que dá total suporte aquilo que eu estava falando antes, da população 1 e 2 do BAD, que a população 1 das estrelas jovens está no disco e é uma população de estrelas que estão nascendo agora e nascem no disco. Para formar estrelas eu preciso de gás, não tem como formar uma estrela se eu não tiver gás. E essa distribuição de gás fecha completamente com esse modelo, porque se eu observasse o gás fora do disco, como que eu estaria formando estrelas no disco? Não dá, né? Não dá. Então aqui, essa distribuição de gás respalda o modelo de formação de estrelas nas galáxias espirais no disco, tá? Tem um monte de gás no disco e é desse gás que as estrelas estão surgindo. E o gás não está fora do disco e também é por isso que as estrelas não nascem fora do disco. Não é só isso, tem mais coisas que a gente vai ver daqui a pouco, mas é um dos fatores também, tá? E eu tenho regiões de gás quente. Eu falei na última aula dessas regiões, que eu tenho nebulosas de regiões chamadas regiões H2, que é o hidrogênio ionizado, e tenho regiões que são nebulosas planetárias ou nebulosas também supernovas, tá? Elas são diferentes entre si em alguns parâmetros.
Aqui tem uma distribuiçãozinha, tá? Os parâmetros mais importantes para a gente olhar, talvez sejam as dimensões típicas, que as regiões H2 são grandes e essas outras nebulosas planetárias são pequenininhas. Então as regiões H2 fazem mais jus ao nome de meio interestelar, né? As outras, a nebulosa planetária é quase o tamanho de uma estrela, um pouquinho maior. Então, um pouquinho maior não, bem maior, né? Meio parsec, mas não são tão grandes quanto as regiões H2, evidente, tá? E aí também a quantidade de matéria, né, que eu vou ter nessas regiões. As regiões H2 têm um monte de gás, um monte de matéria. As nebulosas planetárias têm pouca. Então não vai nascer estrela de regiões de nebulosas planetárias, porque tem pouquíssimo gás aqui, tá? Pouquíssimo gás. Mas das regiões H2 já tem mais. Essas regiões nebulosas fotoionizadas são muito importantes para a astrofísica, porque a gente pode medir o espectro dessas regiões. Então aqui tem um exemplo de um espectro de uma dessas regiões, uma nebulosa dessa daqui, tá? Da constelação de Órion, que dá para ver em qualquer telescópio pequeno, e você vê moléculas, por exemplo, moléculas de oxigênio, que tem assinatura. Então, estudando essas regiões ali, a gente sabe que tipo de elementos químicos estão presentes no nascimento das estrelas que estão sendo formadas hoje na nossa galáxia, tá? E a poeira é muito importante, não pela formação das estrelas, mas porque ela atrapalha muito a nossa vida, principalmente, tá? Então, um grão de poeira, ele causa avermelhamento na luz. Ela absorve a luz, azul com preferência, deixando passar mais luz vermelha. Então, as estrelas acabam parecendo avermelhadas. É o que aparece no horizonte também da Terra, né? Quando está muitos dias sem chover, o sol quando está se pondo, ou a lua nascendo, sempre fica bem vermelho, né? Bem avermelhado, porque tem poeira, bastante poeira no ar. Se choveu num dia e no outro dá sol, como aconteceu hoje, né? Já no horizonte não fica avermelhado, tão avermelhado assim, tá? Porque a chuva tira a poeira, né, do horizonte, então as coisas não ficam tão avermelhadas, a poeira não avermelha tanto. A poeira ainda causa polarização e emite luz no infravermelho. Aqui é uma foto de microscópio eletrônico de um grãozinho de poeira desse. Então aqui é uma barrinha, para você ter ideia do tamanho, de 1 micrômetro. É um grãozinho minúsculo, tá? Para a espessura de um fio de cabelo, esses grãozinhos de poeira aqui. Já teve várias missões espaciais aí que coletaram poeira, tá? Para estudar. Ela avermelha a luz, como eu estava dizendo para vocês. Ela entra aqui, né, nessa equação do módulo de distância que eu tinha mostrado, ela entra fazendo a estrela parecer mais apagada do que é, e ela também tem preferência por absorver mais em comprimentos de onda do azul. Então ela faz a estrela aparecer vermelha, ela tira todos os fótons azuis, digamos assim, e a estrela acaba aparecendo bem vermelha para a gente, tá? Aqui tem um mapa de um trabalho em que eles pegaram e mediram a distribuição de poeira 3D na galáxia. Então eles pegaram em várias direções do céu e foram medindo o avermelhamento das estrelas, e eles sabiam que tipo de estrela que era, né? Mediram o avermelhamento em várias direções e fizeram um mapa tridimensional do avermelhamento da galáxia. Esse tipo de mapa é muito importante para astrofísica observacional, porque eu sei que qualquer coisa que eu olhar numa certa direção vai estar avermelhada naquela direção. E eu preciso saber por quanto que ela vai estar avermelhada. E isso depende da quantidade de poeira que tiver naquela direção. Então eu preciso mapear toda essa informação tridimensional para poder, né, quando eu quiser, por exemplo, medir velocidades das estrelas, tipos de estrelas que estão determinados no disco ou no halo, em qualquer outro lugar, eu preciso corrigir por esse efeito. Se eu quiser observar outras galáxias, quiser fazer observações cosmológicas do universo em larga escala, ou observar a galáxia vizinha, eu sempre vou ter que corrigir pela presença da poeira, pelo avermelhamento, tá? Eles fizeram até um mapa. Então aqui ele faz ele dá uma voltinha, seria uma volta pela poeira da Via Láctea, tá? Então essas letrinhas azuis aí são algumas estrelas importantes aí, tá? Objetos importantes.
Lá em cima tem as coordenadas galácticas, distância, onde que você está na galáxia, tá? Então, se você entrar no site deles aqui, você vai encontrar vários outros passeios gratuitos pela poeira da galáxia, tá? É interessante ver que a distribuição de poeira ela é bastante irregular. Bastante irregular. Então, é uma correção que precisa ser feita com bastante cuidado, tá? Você pode encontrar resultados bem errados se não fizer essa correção aí. Como a gente viu nos mapas ali do Shapley e dos outros, né, do próprio Herschel, que não corrigiram o efeito da poeira. Eles nem tinham como corrigir, não tinham como ter uma informação como a gente tem agora ali, tá? Então, dava uma distribuição tridimensional errada da nossa galáxia. Para encerrar essa parte da nossa galáxia, eu vou falar de uma das características mais importantes ou mais, digamos, chamativas dela, tá? Que é a presença de braços espirais. Essa daqui é uma outra galáxia, né? Semelhante à nossa, que tem vários braços espirais. A gente viu na aula passada sobre esses braços espirais, né? Tá uma discussão ainda se nós temos 3 ou 4 braços espirais. Aqueles astrônomos brasileiros estavam defendendo que tinha 4 braços espirais, tá? Mas essa discussão ainda vai continuar, vocês viram como é difícil saber, tá? Mas o fato é que há braços espirais na nossa galáxia e há uma montoeira, um monte de outras galáxias espirais como a nossa que também tem esses braços espirais. E a presença desses braços espirais é alguma coisa que precisa ser explicada por uma física da galáxia, né? Uma física que descreva o comportamento da galáxia. Hoje, a gente pode dizer que tem três explicações para dar para esses braços espirais. Tá? A primeira explicação, a mais simplesinha, é o que a gente chama de rotação diferencial. Depois tem uma mais sofisticada, que é uma explicação correta também, que seriam as ondas de densidade. E uma outra explicação, que é a interação com outras galáxias, que na verdade é uma outra explicação válida. As duas explicações ali, as ondas de densidade e as interações, são explicações válidas para a presença dos braços espirais. O primeiro modelo que a gente pode olhar para a formação de braços espirais seria a rotação diferencial. A galáxia não gira como um disco rígido, isso nós já vimos antes, acabei de mostrar para vocês. Não gira como um disco rígido. Então, se você tiver, né, uma galáxia e colocar várias estrelas, essas estrelas, né, vão girar cada uma com uma velocidade diferente. No centro vão estar girando mais rápido e na borda mais devagar. A gente viu que para a nossa galáxia, na verdade, depois de uma certa distância, a velocidade é a mesma, tá? Então vão estar girando dessa forma. Se eu botar as estrelas todas, digamos, na posição de largada, num tempo zero, depois de um certo tempo, elas vão parecer, né, que estão enroladas, como braços espirais. Então poderia ser isso, os braços espirais da galáxia poderia ser isso. Eu poderia pensar que seria, olha, eu tenho uma região com muito gás aqui, inicialmente, muito gás, e a galáxia está girando e esse gás vai se enrolando e nesse gás estão nascendo estrelas. E aí eu vejo os braços espirais. Se eu tenho 4 braços espirais, eu tinha 4 regiões inicialmente e a galáxia foi girando e foi formando esses braços espirais. Deixa eu mostrar um vídeo disso daqui. Que é... Então, eu tenho inicialmente, né, todas as estrelas estão alinhadas ali, tá? E aí a gente vai botar elas para rodar com velocidades diferentes. Se fizer isso, né, a gente vai ter a formação desses braços, ó. Então elas vão girando e os braços vão se formando. Eu vejo claramente a formação de braços espirais ali, né? Mas também vejo claramente que isso não vai terminar bem. Ou seja, os braços vão se enrolando cada vez mais, tá? E daqui a pouco eu não sou mais capaz de ver braços espirais nessa história aqui, tá? Ó, acabaram os braços espirais. É uma bagunça só.
isso não necessariamente invalida o modelo de braços espirais formados por rotação diferencial. Não é necessariamente errado. Para poder dizer que os braços não se formam por esse mecanismo, o que eu preciso mostrar? O tempo que leva para esse enrolamento acontecer. Então vai depender da rotação da galáxia, da rotação das estrelas. Se as estrelas, a nossa galáxia tem 14 bilhões de anos, a velocidade de rotação da nossa galáxia permitiria que dessem quantas voltas aqui? Ou de outras galáxias, né? São 300 km por segundo. Quantas voltas, tá? Eu teria que calcular isso daí. Se você calcular, você vai ver que são muitas voltas. A galáxia, né, desde que foi formada, já teria dado muitas voltas, muitas voltas. Então os braços estariam completamente enrolados e irreconhecíveis. Então esse modelo, ele pode ser interessante para a gente ter uma ideia, mas não é ainda a explicação mais correta, tá? O modelo mais adequado é esse que a gente chama de ondas de densidade. Você pode imaginar a galáxia, vamos imaginar a galáxia um pouquinho achatada, e as estrelas têm órbitas levemente elípticas. E cada órbita das estrelas vai precessionar com uma velocidade diferente, tá? Então essa órbita aqui vai girar com uma certa velocidade e essa outra órbita aqui vai girar com uma outra velocidade. Se eu fizer isso, eu formo os braços espirais. Seriam as ondas de densidade. Veja que a precessão das órbitas aqui não é a velocidade de rotação das estrelas. A estrela está rodando aqui. A órbita dela é que está girando aqui, tá? Eu posso causar essas precessões por interações gravitacionais com outras galáxias, por colisões, por uma série de outros fenômenos, tá? Eu posso mexer na órbita das estrelas. Então, bagunçar essa órbita, por uma série de fenômenos, tá? E a gente chama isso de ondas de densidade, porque isso aqui isso parece muito com uma onda. As estrelas que estão aqui, né? As estrelas estão cuidando da vida delas, digamos assim, cuidando da vida delas. E passa uma onda que as empurra, né? Uma onda onde que vai aproximando as estrelas aqui e depois afastando, formando esses braços. Parece trânsito. O pessoal que explica isso, explica sempre fazendo uma analogia com o trânsito. Pensa um engarrafamento. Então no engarrafamento você está lá parado com o seu carro, você fica parado lá 10 minutos e de repente todo mundo sai andando que nem um doido, né? Então o pessoal está andando já de repente a 80 km por hora e você não consegue entender como aquilo é possível, né? Você ficou 10 minutos parado e de repente está andando a 80 por hora e do nada para de novo e daí dá uns engavetamentos e aquela coisa toda, tá? É uma onda de densidade que está percorrendo a rodovia. Tem a rodovia aqui e está tudo congestionado, né? Está tudo congestionado, os carros aqui. Em algumas regiões, os carros começam a andar, então ele espalha. Depois eles freiam de novo, tá? Freiam de novo. Então isso é uma onda de densidade. Aqui está a rarefeito e aqui está com muitos carros parados. E aqui muitos carros parados também. Quem estivesse olhando de cima, se você estivesse com um helicóptero olhando por cima, o trânsito, né, passando no noticiário, você veria o quê? Não veria os carros individualmente nesse comportamento, né? Você veria como se fosse essa região mais densa, né, se propagando ao longo da via. Uma hora aqui, né, tá rarefeito e a outra hora tá para cá. Então vai se propagando, uma onda de densidade. A mesma coisa tá acontecendo na galáxia. Você tem as estrelas aqui que estão se deslocando mais devagar e as estrelas aqui indo mais rápido. Então as estrelas mais rápidas vão chegando atrás aqui, né, colidindo, e as outras vão saindo, tá? Essa região aqui, né, com essas regiões mais densas de estrelas, tá? Esse cenário também é capaz de explicar muito bem a formação das estrelas no disco. Porque se você observa o disco das galáxias, as estrelas não estão se formando em todo o disco. As estrelas estão se formando nos braços espirais da galáxia. É aqui que nascem a maior parte das estrelas da galáxia, nos braços espirais, tá? Então, essa onda de densidade inicia, né, o colapso das nebulosas para nascer as estrelas, e as estrelas vão se formando ali, tá? Aqui tem um vídeo, 2 vídeos, na verdade, sobre
esse modelo aqui. Nesse primeiro vídeo, as estrelas estão todas ali alinhadas, né? E ele vai mostrar como é que acontece a onda de densidade, tá? Então as estrelas deixam de estar numa órbita mais circular, alguma galáxia fez esse efeito nela, tá? Houve só uma pequena distensão. E aí elas têm órbitas mais elípticas. E agora as órbitas começam a precessionar. À medida que as órbitas vão precessionando, você vai vendo essas regiões com mais estrelas. E aí, é claro, a gente não vai ver isso acontecendo numa galáxia, porque o tempo de rotação é muito grande. A gente só vê fotos individuais. Eu vejo uma galáxia assim, outra galáxia de outro jeito, tá? Então eu só vejo as fotos. Eu estou tentando explicar o que eu sou capaz de ver nas imagens usando uma simulação. Então eu tenho que conseguir ver várias formas de galáxias espirais se esse modelo aí estiver correto, tá? Então, e estava perguntando se a distorção é nas 3 dimensões. Na verdade, a distensão é no plano do disco. Não vai entortar. É no plano do disco só, tá? Isso que caracteriza as galáxias espirais. Ela tem um disco e ele é plano. Tá? Então a distorção ali naquele plano. Isso ali eram só brincadeiras com pontinhos, digamos, né? Isso aqui é uma simulação numérica séria, onde se colocou um monte de partículas para interagirem gravitacionalmente e ver se era capaz de formar esse padrão dos braços espirais, tá? Eles querem ver a formação dos braços aí, né? Então ele dá aqui alguns números para a gente ver, né? São 512 passos de tempo, né? Com 100 milhões de partículas. Cada partícula seria uma estrela, né? E aí você vê os vários braços aí, as partículas. Todas elas, esses milhões de partículas, estão interagindo gravitacionalmente entre si. Então é difícil você fazer a simulação em si, já é difícil. E depois você conseguir formar uma imagem a partir dessa simulação também não é algo trivial, tá? É isso que eles estão falando aí, como é que eles fizeram, tá? Essa imagem a partir daqueles dados, né? E aí, o importante é que a gente está vendo aqui a formação de diversos braços nessa simulação, tá? Aí ele está falando que a cor aqui corresponde à velocidade. Então aqui, né, seriam estrelas mais rápidas e aqui estrelas mais lentas, tá? E aqui também lentas no bojo. Os braços se formando, né? Com o passar do tempo, os braços vão ficando mais claros, mais fáceis de serem vistos aí, tá? Essa simulação já tem um bom tempo. Na época isso aqui era muito mais difícil do que é hoje. Ainda hoje não é fácil fazer um negócio desse, mas na época ainda é muito mais difícil, tá? Por isso tanta propaganda. Então, ele só fica mostrando números aqui, tá? São ângulos da mesma coisa. Mas essa simulação segue qual das 3 teorias de velocidade? Qual das 3 teorias a simulação está seguindo? Nenhuma. Na verdade é uma... Isso. Ela está usando só a interação gravitacional para ver se explica a formação dos braços, tá? Mas daí essa simulação não leva em consideração a interação gravitacional com corpos fora da galáxia, só isso. Sistema interno. Não, isso. Nessa simulação é só interno. Não tem corpos de fora da galáxia entrando aí, uma força externa. Que é a próxima que eu vou mostrar para vocês. Daí já quebra então a felicidade, porque aí eles supõem que a força gravitacional tem interação com outras galáxias, né? Formou os braços espirais, faz a órbita das estrelas pressionar ali. Isso, é o que ele estava falando aqui.
né? Não vai valer, né, a parte das ondas de densidade porque não tem interação com outras para causar isso. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Não vai precisar, né? No entanto, deixa eu apagar a luz aqui na final da primeira. No entanto, a gente sabe que, aqui já dá para ver melhor, a gente sabe que as galáxias que têm os braços espirais mais bonitos, tem até um termo que eles chamam de grand design, tá? Grande desenho. Os braços que tem, as galáxias com os braços mais bonitos são galáxias que estão interagindo. Essa daqui é uma das galáxias mais conhecidas, o sistema M51. Messier 51. Nesse sistema você tem duas galáxias interagindo. Elas estão trocando matéria aqui. E essa galáxia é chamada espiral Grand Design. Uma galáxia de grande desenho, tá? Porque os braços são perfeitos. São magníficos esses braços, tá? E aqui do lado tem uma galáxia fazendo isso dali. Então você tem aquele material girando e uma galáxia, né, interagindo gravitacionalmente com aquele material. E todas as vezes que a gente vê essas galáxias com braços magníficos assim, é fruto de interação. Tá? Aqui é uma simulação já de interação com outro objeto. Tá? Aqui então tem passos da interação. Ó. Passou uma galáxia próxima dessa daqui, né? Interagiu com essa, e essa daqui formou braços espirais bem delineados, bem formados. Tá? Aqui na simulação essa daqui foi embora. Tá? Pois. Então é uma simulação dessa. E é algo que a gente observa. Como eu disse para vocês, as estrelas se formam nos braços espirais, nessas ondas de densidade. Não invalida o modelo das ondas de densidade, né? Ele está explicando como é que elas se formariam, né? Passariam por aqui. Mas a galáxia isolada tem que ter uma explicação um pouquinho mais sofisticada para a formação desses braços, tá? Então, esse sistema aqui é um sistema muito bonito, tá? Talvez uma das galáxias espirais mais bonitas e mais estudadas também. Essa dali. Gera um torque na galáxia? Sim, gera um torque. Então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Tem mais alguns temas aqui para vocês lerem depois se quiserem. E aí nas próximas aulas nós vamos estudar agora as outras galáxias, tá? Vamos entrar aí, avançar pelo universo, aumentar as dimensões. Tá bom, gente? Até mais.